A Secretaria de Saúde de Ribeirão divulgou números de atendimentos nos 2 polos Covid da cidade que demonstram uma queda significativa das últimas semanas para cá. Pesquisa da USP de São Carlos e também da Unesp também reforça aí essa tendência de queda aqui no município. As projeções e taxas de contágio por Departamento Regional de Saúde mostram que Ribeirão está com índice de 0,98, que significa provável controle da transmissão do novo coronavírus, segundo pesquisa da USP de São Carlos e da Unesp, Universidade Estadual Paulista. O gráfico explica pelas bolinhas azuis o declínio de casos ativos na cidade desde o fim do mês passado. E a linha vermelha representa a quantidade de mortes que estacionou. 2 semanas atrás, esse índice ele baixou. Isso significa que o número de novos contágios que ocorrerão na região, ele tende a cair. Isso é muito positivo, porque se esse índice cai, todas as outras curvas, né, no caso de internações e óbitos, também vão ter a tendência a um pouco mais de longo prazo a também declinar. E no ranking que envolve as taxas de transmissão da doença para os 22 departamentos regionais de saúde do estado, Ribeirão ocupa a 18ª posição. Isso indica, né, que Ribeirão ele conseguiu controlar até certo ponto essas novas infecções e por isso que dentre essas 21 regiões ele encontra-se bastante abaixo, né, o que é uma coisa muito boa, né? Porque significa que quanto mais no topo, maior é o número de contaminados que as regiões vão acabar tendo. Agora, sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid e de enfermaria, que ainda está alta, o pesquisador explica que parte das internações é referente ao mês passado. Porque um paciente, quando ele é internado, né, em uma UTI, ele ocupa, né, de 12 a 15 dias, né, o leito. Então, a gente ainda está vendo reflexo lá de março. No entanto, né, quando a gente observa o número de novas internações que a região registrou, principalmente nas últimas 2 semanas, a gente já começa a ver uma queda, uma redução nas novas internações. Então, ele ainda está elevado, mas por conta da situação, por conta do efeito cumulativo das semanas anteriores. Então, a tendência é que para as próximas semanas, né, isso venha a começar a cair também. E o que também confirma essa tendência de queda em Ribeirão são os números divulgados pela Secretaria da Saúde em relação aos atendimentos realizados aqui na UPA da Avenida 3 de Maio e também na UBS Central, que são unidades específicas para pacientes com sintomas de Covid. Da semana passada para cá, foi significativa a redução na quantidade de pessoas que procuraram os serviços. No dia 15 de março, houve um pico de 608 atendimentos nos 2 polos Covid. Dia 22, diminuiu para 549. Dia 31, caiu para 318. E dia 4 de abril, no último domingo, despencou para 150. Desse último número, a cor azul representa 123 pessoas que procuraram a UPA da 3 de Maio. E em vermelho, 27 a UBS Central. Dados muito importantes para a economia. Para a economia, essa é a notícia que se esperava, efetivamente. Tem muitos empresários aí em vias de tomar decisões mais sérias, de talvez fechar o seu negócio, de demitir, tá? Ainda tem uma última esperança, então acho que o recado é esse. Essa última esperança está acontecendo, tem um pouquinho mais de paciência. Os números demonstram que começou uma reversão do quadro, portanto, isso são sinais que a economia lentamente vai voltar a acontecer. A fase emergencial do Plano São Paulo, a mais restritiva, vai até o dia 11 de abril, no próximo domingo. E o que se espera depois disso, segundo o economista, é o maior equilíbrio entre saúde e economia. A grande preocupação é se esse conceito de fases é muito mais político do que econômico, né? É isso que me preocupa. Se houver um equilíbrio saúde e economia contra a política, tá? Isso me preocupa um pouco. Agora, se for números efetivos, se a gente procurar pôr o coração à frente do negócio, acreditar realmente no país, que os pratos vazios não aguentam mais, as pessoas precisam trabalhar, precisam comer. Então, nós temos todos os sinais possíveis para começar a relaxar essas medidas, né, de intolerância que está havendo aí, de faixa emergencial. E se isso realmente acontecer, aos poucos o comércio volta a funcionar com todas as medidas, talvez de uma forma gradativa, mas volta a funcionar. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
A gente segue falando sobre esse assunto. Tenho o prazer de conversar aqui pela internet com a doutora biomédica Ruth Alves Pereira e Costa. Doutora, a Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto, então, divulga esse número, mostra uma diminuição na procura por atendimentos nos 2 polos Covid da cidade. Essa pode ser uma tendência dos municípios paulistas de agora em diante? Ótima tarde, bem-vindo aqui. Obrigada pelo convite, ótima tarde para vocês também, ouvintes. Sim, com certeza, essa é primeiro uma ótima notícia, né? E a gente espera, sim, que isso se repita nas cidades aqui do estado de São Paulo, de outros lugares do país também. É bem provável que isso aconteça, mesmo que a gente teve realmente um aumento muito rápido no número de casos, formando bem aquele pico, né? Aquela curva em forma de sino. E agora a tendência é que ela realmente caia de forma rápida. A gente precisa ter aí umas 2 semanas de diminuição de número de casos e a gente espera que isso aconteça mesmo. Também tem a vacinação acontecendo nas faixas aí, então tudo isso contribui para que a gente tenha essa diminuição aqui daqui para frente. Doutora Ruth, temos aí também uma pesquisa da USP de São Carlos, também da Unesp, que mostra a projeção de provável controle da transmissão do coronavírus aqui em Ribeirão Preto. Estudos assim são importantes para avaliar a situação da pandemia e os próximos passos? Sem dúvida, eu acho que de tudo que aconteceu, acho que a gente sempre pode tirar coisas boas e uma das coisas boas que a gente pode tirar dessa pandemia foi a discussão tão aberta e tão frequente da ciência. Então, esse tipo de estudo, a ciência tão envolvida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, isso é vida. A ciência é que ajuda a gente buscar soluções, responder perguntas, fazer perguntas também. Então, sem dúvida, estudos assim são muito importantes em situações caóticas como essa. E eu fico feliz de que a gente tenha tido alguns saldos positivos desse momento tão de caos que a gente vive. E trazer para a nossa discussão foi uma das coisas positivas. A gente sabe, doutora, que precisa ter nesse momento um equilíbrio entre saúde e economia. É o que tem faltado nesse momento, o equilíbrio? Sem dúvida. Faltou na primeira onda ano passado, continua faltando aqui. A gente tem países, a gente já sabe que países pobres respondem de forma diferente ao desemprego do que países ricos. Então, Estados Unidos e Europa, por exemplo, não há um aumento imediato da mortalidade por desemprego, como acontece em países pobres como o Brasil. Então, a gente já tem dados publicados, por exemplo, numa revista prestigiosa, médico-científica, The Lancet Global Health, que traz esse dado para a gente. Então, ela associou o desemprego, ela mostrou, né, uma associação do desemprego ao incremento linear da mortalidade. A cada 1% de desemprego, um aumento de 0,75 de mortes por 100 mil habitantes. Então, a gente tem aí um cenário de disrupção social e, em consequência disso, um aumento da mortalidade causado por essa disrupção. Então, sim, e economia também é saúde. Doutora, e até que ponto a politização da pandemia prejudicou a sociedade, na opinião da senhora? Nossa, em todos os pontos, né? Em todos os pontos, assim, a gente nunca na história do mundo, eu acho, houve, assim, a gente fala que nessa pandemia a gente teve os medicamentos e tratamentos e outras coisas que assumiram partido político, por exemplo, coisa que nunca houve. Então, isso atrapalhou demais. Muitas pessoas poderiam ter sido salvas, poderiam ter sido tratadas de forma correta, não sendo mandadas para casa só com dipirona, né? E, sem dúvida nenhuma, a gente sofreu um viés político e ideológico que custou muitas vidas. Então, isso atrapalhou demais. Essa politização atrapalhou demais. Que isso sirva de incentivo para a gente, de aprendizado, porque não foi a primeira epidemia que a gente viveu no mundo, não será a última, então que para as próximas a gente tenha conseguido aprender algumas coisas daqui e fazer de forma mais correta quando a gente se deparar com uma situação dessa novamente. Bem, rapidamente para a gente encerrar, doutora, mas eu quero perguntar, já é possível a gente projetar e acreditar em dias melhores no combate ao coronavírus aqui no nosso país? Sempre é possível, a gente tem que manter isso, porque isso mantém a nossa mente sadia também. Então, sem dúvida, eu acho que a gente
um dia isso vai acabar, né? Vai ter fim, e eu acho que a gente caminha para isso sim. Eu não diria que uma erradicação total da doença, do vírus, mas o que a gente precisa nem é isso, a gente precisa somente ter controle, né? Então acho que a gente caminha para isso, sem dúvida. Eu sempre falo aqui, né? Vamos acreditar em dias melhores, que já ajuda muito, né? Doutora Ruth Alves Pereira Costa, biomédica, nos atendendo aí pela internet. Muitíssimo obrigado, doutora. Seja sempre bem-vinda aqui. Um abraço. Um abraço.